diretoria do Flamengo foi rápida após a saída de Reinaldo Rueda e anunciou Paulo César Carpegiani como técnico do Flamengo. Ele que foi técnico do Flamengo há um tempo atrás e campeão mundial também dentro de campo. O último trabalho de Carpegiani foi no comando do Bahia, agora há pouco em 2017. Aos 67 anos, Paulo César Carpegiani vai para a terceira passagem dele como técnico do Flamengo. Natural de Erechim, Carpegiani comandou o rubro-negro entre 1981 e 1983 e também em 2000. No total, são 138 jogos no comando, com 83 vitórias, 31 empates e 24 derrotas. O treinador conquistou a Libertadores e o Mundial de 81, além do Campeonato Brasileiro de 82. Antes, ainda como jogador do Flamengo, havia conquistado 3 títulos cariocas e o Brasileirão de 1980. Paulo César Carpegiani tem história no clube, né? Como jogador, como a gente viu aí na reportagem da Karine Alves, e também como técnico. Aliás, começou a carreira de técnico no Flamengo. É aquele típico caso, né, Rodrigo Bueno, que aconteceu com o Carpegiani. Se aposentou nos gramados e já assumiu como treinador. E naquele timaço do Flamengo, no início dos anos 80, então já estreou na função, colecionando títulos importantes. Herdou um time que era bem mais ou menos, né? Aí fica fácil, né? Muita gente, inclusive quando o Flamengo foi campeão do mundo em 81, houve muita homenagem pro Cláudio Coutinho. Foi. O grupo de jogadores, tal, o clube de uma forma geral, torcedores lembraram muito do Coutinho que faleceu. O Carpegiani é muito importante na história do Flamengo, mas só isso não basta. Só identificação com o clube, só estar na história pelo grande título da história do clube, só isso não basta. A gente cobra muito e fala muito de atualização em todas as áreas, né? Você tem que estar atualizado, saber o que está acontecendo, tem que estar antenado, faz parte do mercado. E treinador não é diferente. Ele ficou muito tempo, de 81 para cá é muito tempo. Exato. E não é só questão, ele não fez tantos trabalhos bons. O pessoal lembra, especialmente da passagem dele pela seleção do Paraguai, que era um time diferente, tinha uma defesa muito forte. Chilaver, Gamarra, Arce, né? Muita gente boa na defesa jogando aquele time, pouca gente boa no ataque. Mas a gente tem uma referência agora recente do trabalho no Bahia, que foi um bom trabalho, acho bem com a característica do Carpegiani. Ele é um técnico ousado, atrevido, ele não é cara de ficar segurando empate, não. Então eu acho que até para pontos corridos ele é um técnico interessante, porque um time como o Flamengo, primeiro, que tem uma vocação ofensiva, vai propor o jogo, ele faz isso. Ele gosta de time com velocidade, certamente ele vai pilhar o Flamengo para correr bastante. E vai ser meio que perde e ganha, porque ele não é de ficar negociando igualdade no placar, não. Vai para cima, eu acho que é uma boa alternativa para o momento. Mas eu estou curioso para ver o Carpegiani num Flamengo poderoso, revigorado, endinheirado, se ele está devidamente antenado. Metodologia de treino, até pouco tempo ele tinha um clube de futebol, né? Ele lida muito com isso, tem percepção para saber quem que é bom jogador, quem não é, pode pensar jogadores da base, que é um trabalho que ele já fez boa parte da vida dele. Então eu acho que é um bom nome, mas tô curioso para ver essa performance. E é bom lembrar, o Flamengo está no grupo da Libertadores cabeludo, não tem margem de erro. O Flamengo não pode errar na fase de grupos da Libertadores, do contrário, mais uma vez, não vai classificar para as oitavas. Aí, ontem à noite o Rueda pediu demissão para o Flamengo e logo na sequência, questão de meia hora, 40 minutos depois, o Flamengo anunciou o Carpegiani. Nós vamos com os números do Carpegiani agora. Você disse que ele fez um bom trabalho no Bahia, foi o último trabalho dele. Agora, como a gente consegue avaliar o que de fato é um bom trabalho, sendo que a permanência dele no Bahia foi muito curta? Ele no Bahia ficou apenas 3 meses? 3 meses. 3 meses. E com isso ele conseguiu em 18 jogos, 7 vitórias, 6 empates, 5 derrotas, 22 gols pró, 20 contras, é o que você disse. O placar vai ser 4 no caso era o Bahia, 4 pro Bahia, mas vai tomar 3. Mas sabe lá e cá. E o aproveitamento, 50%. Aí eu pergunto como a gente avalia esse trabalho, Calheiros, porque a partir do momento que é um período muito curto, mas é que tá. Fica mais sujeito a um bom número. Qual era a missão? Carpegiani é o menos culpado, né? Do pouco tempo no Bahia. Não é culpa nenhuma. Ele foi contratado para uma emergência. Sim. Né? E a gente falou muito aqui no ano passado, o Bahia começou o Campeonato Brasileiro até bem. Começou né? bem, começou dando trabalho. Havia uma expectativa muito grande em cima do Bahia. Só que o time caiu. Trocou de treinador, do Guto
teve o Jorginho, depois o Jorginho, enfim... Preto Casagrande. Preto Casagrande, antes do Carpegiani, e o Carpegiani já chegou com a missão de salvar o Bahia. Então, dentro desses números, claro, uma amostragem pequena, mas ele teve êxito, ele teve sucesso. E o que me chama mais atenção, Rodrigo Bueno, não sei se você concorda, mas o Carpegiani não só reverteu os números do Bahia, mas a forma de jogo. Numa reta final de temporada, isso é muito difícil para um treinador. O bom trabalho depende do time que você tem na mão. Lógico. Se você pega o Bahia, é muito difícil imaginar que não foi campeão brasileiro, não classificou para a Libertadores. Não é nenhuma vergonha. Sim. O Bahia é um time muito tradicional, tem uma torcida muito fervorosa, mas ele não é um dos times do Brasil com mais poder de investimento. Ele levou o Bahia até a última rodada com chance de Libertadores. Exatamente. A Libertadores hoje tem mais times brasileiros, poderia até ser G9. Ele teve chance até no último jogo contra o São Paulo, que aliás empatou no fim o Bahia. Ele tinha chance matemática de ir para a Libertadores. Ele tirou um time de uma zona de perigo, o Bahia estava ameaçado de rebaixamento sério. E nas rodadas finais, na reta final do campeonato, ele arrancou até com chance de Libertadores. O Bahia ficou muito empolgado no final. E é um time com velocidade, com intensidade, com dinamismo. E aí você vê um aproveitamento de 50%, não é bom, né? Quer dizer, ele perde e ganha. Ele é um técnico muito com mais essa característica. Você pegar os números históricos dele, mesmo em times grandes, tem muita goleada a favor, goleada contra. Ele se expõe. Ele é um cara que não é técnico covarde, não é um cara que é defensivo, longe disso. Então, eu acho que ele, com um time do Flamengo endinheirado, com grandes jogadores, muito motivado por uma Libertadores, que ele conhece, uma competição que ele conhece, ele não é só Libertadores, ele conhece outros países, trabalhou no Paraguai, na América do Sul, ele tem muito bom entendimento. Ele até no vocabulário dele, às vezes ele troca o português pelo espanhol. Ele fala assim, foi até da seleção peruana também. Cambiar, ele fala muito cambiar. Fala assim, tem que cambiar esse jogador, tá? Então, cambiar é trocar o jogador em espanhol. Ele ainda, de vez em quando, ainda troca um ou outro. Mas, quer dizer, ele no futebol sul-americano, ele tem um bom conhecimento de causa. Então, para uma competição como a Libertadores, é um cara que tem experiência, tem estofo. Eu acho que é uma aposta interessante. E a diretoria do Flamengo, eu quero dar os parabéns para ela, porque ela fez o que eu disse ontem, na semana passada. Para mostrar que não ficou parada, que não foi pega de calça curta, tinha que anunciar o novo técnico, seja ele quem fosse, minutos depois da rescisão com o Rueda. E foi o que tinha sido determinado. Então a diretoria do Flamengo não ficou deitada esperando tudo acontecer, ao que o Rueda decidiu, não. O Carpegiani já tinha sido contactado, a gente já sabia disso há um bom tempo. Era para saber se era coordenador, se era técnico. Seria como coordenador. E caso da queda do Rueda, ele assumiria o comando do Flamengo como técnico. Então já estava tudo, já tinha o plano B, já estava mais A do que B, na verdade, né? Então, acho que o Flamengo se resolveu bem e agora é legal também, porque acabou a novela, né? Você falou aí, que você destacou que o Carpegiani é um técnico com vocação ofensiva. Só que eu lembro que a passagem dele pela seleção paraguaia, na Copa do Mundo da França, em 98, a seleção do Paraguai, ela ficou marcada por uma defesa extremamente competente. Você lembra? Pela característica do jogador. Você tinha Chilaver, você tinha Arce, você tinha Gamarra. Os craques do Paraguai eram jogadores de defesa. Então ele fez o que ele podia. Contra a França, que era dona da casa, uma das favoritas, campeã do mundo, ele levou o jogo até a prorrogação. Exatamente. Perdeu com um gol de ouro. Na época tinha gol de ouro. Na prorrogação, quem fazia o gol, para quem é molequinho, jovenzinho, não sabe, naquela época tinha essa regra na prorrogação. Fez um gol, acabou. Durou pouco tempo, a morte súbita. Mas era bem legal. Carpegiani, assim, no fim dos anos 70, foi capitão do Flamengo, num time que já era recheado de estrelas, ou seja, ele sempre exerceu uma liderança naquele grupo do Flamengo, já tinha sido assim no Internacional. Um grande jogador. O Carpegiani era um dos principais jogadores no timaço do Inter em 75, campeão brasileiro, né? Em 76, e depois ele sai para o Flamengo. Quer dizer, você falou aí que ele tinha um clube de futebol no Rio Grande do Sul, o RS Futebol, em Alvorada. Aliás, no projeto que ele lançou dentro de campo, Thiago Silva, o Naldo, o próprio Ederson hoje no Flamengo e fora de campo, o Rodrigo Caetano. Teve a primeira oportunidade como dirigente de futebol em trabalhar com o Carpegiani nesse projeto do RS Futebol. Ou seja, existe aí uma amizade longa e uma relação de confiança, Rodrigo Caetano e Carpegiani. Isso pode pesar e pode ajudar o Flamengo. Pode ajudar muito, como eu falei, tem um termo no mercado que é o headhunter, um cara que sabe enxergar talentos.
E no futebol isso é muito importante. Tem olheiro, hoje tem copinha, né? Sim. A gente tá no mês de copinha, cheio de olheiro. Cara que vai olhar jogadores, tem um bando de jogadores, centenas de jogadores. Aí o cara que tem um olho clínico, ele vai enxergar, esse cara aqui é bom, vou puxar esse garoto. Um dos que passou com ele na última passagem dele como técnico do Flamengo foi o Adriano. Foi lançado por ele. Ele que resgatou o Adriano Imperador, ele que trouxe o Adriano para o time profissional do Flamengo. Foi o Carpegiani. O clínico ele tem. Então a gente deseja desde já, né, Calheiros, boa sorte ao Carpegiani, que já é prata da casa, conhece bem, tem o DNA rubro-negro que o torcedor tanto exige. E o Carpegiani vai ser apresentado hoje lá no Flamengo. Lógico que ao longo da nossa programação a gente vai acompanhar, vai ficar por dentro de tudo. Agora, Calheiros, ontem à noite, no programa No Boa Noite Fox, 2 convidados com passagens fortes, passagens marcantes pelo Flamengo. Estou falando do Vanderlei Luxemburgo e do ex-jogador, o Alcindo. Eles falaram sobre a contratação do Carpegiani. Foi a notícia fresquinha ontem e a gente aproveita agora para recuperar o que falaram Luxemburgo e o Alcindo sobre o Carpegiani. O Flamengo tem que ter treinador que conhece o Flamengo. Aprovado, então. Aprovado. Você carimba a contratação do Carpegiani? Eu carimbo. Depois que vem as críticas, a gente resolve. Luxemburgo, como técnico e Carpegiani é meu conhecedor, irmão, amigo, jogamos junto. É um cara que conhece futebol demais, conhece fantástico. Tu vai ver só, ele conversa com ele que você vai ver o que ele respira futebol. Então achei ótimo o Flamengo estar com um cara que conhece o clube, conhece a história do clube, entendeu? Tem tudo para dar certo, sabe trabalhar com um grande jogador, então achei legal. Zinho? Também, assim, se pudesse ter vindo antes, né? Eu acho que assim, o Carpegiani é campeão, foi campeão no Flamengo, jogou no Flamengo, conhece o Flamengo, tem experiência, tem pulso firme, jogadores com nome não vão crescer com ele, né? Vai ser aquilo que ele quer, vai ser aquilo que ele determinar e os jogadores sabem, conhecem o estilo dele e aí respeitam, né? Sabe que o cara tem bagagem, né? Então acho que é um nome fortíssimo e eu espero que ele tenha sucesso. Ele é um gentleman, ele conhece futebol muito. A questão é que ele conhece o clube, então, tudo isso pode fazer dar certo. Acho que tem um tempo que ele não consegue fazer um trabalho inquestionável. O caso do Bahia, ele fez um bom trabalho no Bahia. Eu só discuto aqui o que é o trabalho. Ele ficou 3 meses no Bahia, né? É o nosso problema, o problema brasileiro. A gente não tem, que os estrangeiros não deram isso, os brasileiros não conseguem ter isso, porque ninguém tem essa sustentação que você está pedindo. Protege o trabalho. Aí o cara vai trabalhar 1 ano. Né? O clube tem que dar esse ano. Tomara que o Carpegiani tenha esse ano para que ele faça um grande trabalho no Flamengo. E o Flamengo tem essa peculiaridade de fato. Pode conhecer o Flamengo, pode ser que funcione muito. Aliás, eu confundi aqui. Eu falei que ele passou pela seleção peruana e a gente falando da seleção paraguaia. Paraguai. Só pra gente fazer essa correção. E eu lembro aqui, a gente tá falando muito desse trabalho do Carpegiani no Bahia, que foi o trabalho mais recente dele. Mas ele fez algo semelhante em 2016 no Coritiba. Também, um trabalho de resgate bom, né? E depois na virada do ano, ele começou o ano passado como técnico do Coritiba e aí acabou sendo demitido. Quer dizer, mas o início dele no Coxa também foi legal, a arrancada, né, Rodrigo? O começo foi bom. Aí precisa ver, né? 3 meses, né? Se com mais tempo de trabalho. Eu lembro de um trabalho dele em 99 no São Paulo, em que ele também montou um time interessante, que chegou longe em várias competições, mas na época o Corinthians era muito mais forte, o Corinthians foi campeão paulista e brasileiro, ele foi eliminado pelo Corinthians nas 2 competições, mas era um time ofensivo, atrevido, perigoso, vistoso. Então, os times dele, em geral, são times com muita velocidade, é uma característica que ele pede muito. Você vê, ele cobra muito, deu pra ver no treinamento, né? Assim, até o Zinho falou, né, que ele não vai baixar a cabeça para jogador cascudo, jogador de nome. Ele tem condição, bagagem para cobrar. Ele é muito exigente, até por ter sido um grande jogador de futebol, gosta de qualidade técnica, mas ele é muito conhecedor da parte tática também. Você conversa com ele, análise dos times, dos adversários. É um cara que gosta, né? Conhece, gosta. Isso é muito legal. Nós acompanhamos no Boa Noite Fox personagens marcantes do futebol, Alcindo e Luxemburgo, e todos falando muito bem do Carpegiani. O Zinho, imagina, o Zinho ali na história também, que o abençoado, como diz o João Guilherme, ganhou tudo e mais um pouco, conhece e entende de futebol. Carpegiani, só elogios.
Vamos com o perfil do técnico, resgatar o currículo, por onde ele passou, o que ele conquistou, os clubes que ele teve a oportunidade de trabalhar. Tá aí na tela. A carreira do Paulo César Carpegiani, ele tem 68 anos, é nascido no dia 7 de fevereiro, é de Erechim, Rio Grande do Sul. Erechim, berço de outros jogadores. Rafael Sobis e o Fernando. Fernando, volante do Grêmio, Sampdoria, também natural de Erechim. Como jogador, ele defendeu só 2 clubes, o Internacional e o Flamengo. Já como treinador, ele passou pelo Flamengo, Al Nassr da Arábia Saudita, o Internacional, Náutico, Bangu, Palmeiras, Cerro Porteño do Paraguai, Barcelona do Equador, São Paulo, Coxa, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Corinthians, Vitória, Bahia e Ponte Preta. Ou seja, o Calheiros, por grandes clubes, ele teve a oportunidade de trabalhar. Ele tem um currículo rico. E em seleções como treinador, ele foi técnico do Paraguai e do Kuwait. E os principais títulos dele tá lá. Flamengo na Libertadores e Mundial de Clubes em 81 e o Brasileiro de 82. Como o pessoal sente saudade desse time aí, de acordo com o Zico, vai ser muito difícil o Flamengo conseguir montar outro time como aquele de 81. Não tem como, né? Até porque vai ter que nascer outro Papai Noel, outro Zico, não é o caso. Campeonato Paraguai 92-94 e ele foi campeão baiano em 2009. Esse é o currículo do novo técnico do Flamengo, Rodrigo Primeiro uma questão, eu preciso falar de bairrismo, assim, tem gente que fecha um pouco o olho. Pô, mas quanto técnico gaúcho? Por que os técnicos gaúchos têm tanto espaço? É uma questão histórica. O Rio Grande do Sul produz muitos treinadores bons. Você tem até escolas diferentes dentro da escola gaúcha, né? Uma que é mais de pegada, do Froner, que é tipo o Filipão. Uma que é mais pro lado do Enio Andrade, né? Mais tática. Talvez seja a linha do Carpegiani. Né? Não é porque ele é gaúcho que vai ser bom técnico. Você vê mesmo na seleção brasileira, né? Mano, Tite, Dunga. A maior parte dos técnicos brasileiros que acabam ascendendo são técnicos gaúchos. Não que isso dê um rótulo de qualidade para ele, mas mostra muito de conhecimento tático, né? O técnico gaúcho tem essa característica, né? Nem sempre é uma linha vistosa, né? O Filipão de uma linha mais cascuda. Uma linha mais competitiva. Mais cronefora, né? Mais competitiva. E o Rodrigo Bueno deu uma ideia pra gente, Calheiros, para amanhã. Um raio-x. Vamos mapear os técnicos do Brasil. Quantos técnicos gaúchos, quantos técnicos cariocas, paulistas, pra gente tentar entender um pouquinho mais do mercado, porque de fato os gaúchos, eles vêm ganhando um cenário cada vez maior, não tem como a gente não citar. Já tem sim. Renato Gaúcho agora tá na crista da onda. Renato Portaluppi, no Rio Grande do Sul. Olha aqui, você falava dessa característica, né, do Carpegiani, do olhar clínico, de detectar talentos. A Lívia lembrou do Adriano. Eu lembro que na passagem do Carpegiani no Atlético Paranaense, ele foi o técnico que puxou o Dagoberto. O Dagoberto, se eu não me engano, era uma promessa, acho que no Londrina. E ele puxa o Dagoberto para a capital, para Curitiba, e o Dagoberto dali deslancha. Se eu não estou enganado, é com o Paulo César Carpegiani. É com o Paulo César Carpegiani, sim. A ascensão do Dagoberto. Nossa, quantos nomes bons a gente já falou de jogadores que, em tese, não que ele tenha descoberto, mas que ele conseguiu dar oportunidade ou perceber a qualidade do jogador rapidamente e colocá-lo. No momento em que o Flamengo está voltando a valorizar muito a sua base, né? O Rueda, num curto espaço de tempo, aproveitou boa parte dessa base. O Rueda não revelou jogadores, mas ele estava aproveitando mais. O Paquetá, como cresceu com ele. Lapidou bem mais o Vinícius Júnior, quando teve oportunidades, começou a render um pouco mais do que no início. Viseu e tal. O Carpegiani vai chegar nesse momento em que o Flamengo volta a olhar muito para baixo e tem um profissional desse quilate com essa experiência para dar certo. Eu falei sobre a escola gaúcha, que tem duas vertentes, uma mais de marcação, de pegada, e uma mais técnica, mais tática. O Carpegiani é mais ligado ao Inter 75-76, que era um time treinado pelo Rubens Minelli, que é um mestre, para muita gente, talvez tenha sido o rei da tática no futebol brasileiro. O Tele, para muita gente, é o melhor técnico da história, só que na parte tática, o Enio Andrade é referência, Rubens Minelli é referência, então ele bebeu muito na fonte de grandes treinadores como o Minelli. E era um time do Inter muito vistoso. Você viu a carreira dele, ele jogou no Inter, que era uma referência técnica e tática, e depois no Flamengo também, que era também uma referência
técnica e tática. Ele jogou em grandes times, ele é um cara talentoso, capaz e vai querer cobrar, transformar o Flamengo nisso. Legal. Eu acho que é legal uma identidade, um time procurar um conceito. Eu não sei se passou na cabeça do Bandeira de Melo, do Rodrigo Caetano, na hora de chamar o Carpegiani, se pensar nisso. Não é ser saudosista, vamos tentar reproduzir o que o Flamengo fazia no começo dos anos 80. Mas você pode tentar buscar de alguma forma hoje que o Flamengo é um time poderoso, com dinheiro. Quando o Flamengo estava com dívida, ainda tem dívida, é verdade, mas quando estava com muita dívida, lutando para não cair, não adiantava você tentar jogar bonito, de uma forma vistosa, plástica, para agradar a torcida. Hoje o Flamengo tem condição de tentar oferecer uma qualidade de jogo melhor, um espetáculo melhor. Se vai ganhar a gente não sabe, mas com o Carpegiani pode ser um time extremamente agradável.